Falar de esportes. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estamos aqui mais uma vez com meu avô e vamos falar de Vasco 3 Fortaleza 0. Com dois gols de Vegete e um gol de Nuno, o Vasco venceu a equipe do Fortaleza por 3-0. Bom, avô, quais são suas impressões sobre Vasco 3 Fortaleza 0? Bem, primeiramente eu queria dizer da alegria de mais uma vez estar aqui com o meu neto, com os meus netos e em especial o Tiago, né? E cumprimentar a todos os seus seguidores e falar sobre a vitória do Vasco hoje. É uma questão até delicada, porque foi a estreia do Diniz, né, como técnico do Vasco. E a gente sempre torce pelo Diniz, embora ele parece que é um tanto carismático. Quando ele foi para o Cruzeiro, a gente também fez um prognóstico dele e Não agora deu ele certo. não deu muito certo, mas agora ele volta para o Vasco e a gente está, o time vascaíno, os torcedores do Vasco estão jogando todas as cartadas, Jogando todas as fichas. as fichas no novo técnico que poderá dar certo ou não. É, o Pedrinho, ele, desde a época que ele era comentarista, o Pedrinho sempre elogiou muito o Diniz. O Pedrinho, tanto é que o Pedrinho fez um esforço tremendo para trazer o Diniz para o Vasco, porque ele entende que o Diniz tem o estilo do Vasco. E na tua opinião, vô, tu acha que o Diniz tem o estilo do Vasco mesmo? Olha, é difícil a gente analisar assim, mas eu acredito que foi já uma bela arrancada, né? Iniciar com uma vitória, a torcida do Vasco já embalada e querendo ver resultados, e isso é muito bom para um técnico que começa. E também para a torcida que está ansiosa por vitórias, né? Está ansiosa por isso, né? E o Vasco, queira ou não queira, é um dos clubes Gigantes do nosso gigantes do nosso futebol. futebol. É um dos clubes, é um dos gigantes do nosso futebol que está há anos sem título e precisa urgentemente voltar a conquistar um título, porque essa torcida é gigantesca e apaixonada precisa voltar urgente a comemorar um título. Nós lembramos, né, do tempo de Roberto Dinamite, Felipe de Maestro, isso, de Romário, que também passou pelo Vasco, e outros craques, né, que fizeram a história do Vasco. Então a gente torce, né, para que o Vasco volte a ser o Vasco, aquele Vasco de vitórias, de jogos excelentes. É isso que a torcida espera, e a torcida do Vasco nunca desanima, nunca, né? nunca desistiu do Nunca time. desistiu. Aí a torcida do Vasco merece ver o time voltar a ser campeão, porque são 20 anos de sofrimento, são 20 anos que o Vasco não conquista, são, são anos que o Vasco não conquista um título de relevância, e a gigantesca torcida do Vasco merece ter o Vasco de volta ao topo, merece viver esse momento. Vamos dizer assim, que o elenco necessita De de algumas peças. contratações. O elenco é carente. Tem algumas peças que ainda o Vasco precisa. O Vasco precisa de um homem de velocidade ainda pelo lado do campo. Tem alguns setores do campo que o Vasco necessita. Isso. E um grande time começa com um bom goleiro. E o Vasco tem um bom goleiro. Le- Tem um bom centroavante, né? Um baita centroavante que faz um monte de gols, Vegete que não decepciona. E tem um Léo Jardim que, na minha opinião, pode sim ser observado para ir para a seleção brasileira. Justamente. Então a gente acredita no trabalho do Diniz. Torcemos que dê certo, né, para o Sim, futebol, e para nós que torcemos pelo bom futebol. E sim, que o técnico acerte, né? Aliás, ele está tentando, né? Eu gosto de técnico que sempre que tentem. tentem, Que né? Uma hora vai dar certo. independente se der errado ou certo, Sim, tem que tentar. E o Diniz tenta. E eu torço para que o Diniz faça o Vasco voltar a conquistar o título, porque são anos e essa torcida apaixonada do Vasco não merece ficar tanto tempo sem título.
tanto tempo sem título. Então o Diniz tem que tentar fazer o Vasco conquistar um título importante esse ano. Parabéns ao Vasco, parabéns ao Diniz e que voltem o torcedor do Vasco a ter aquela confiança, a sorrir, a Alegria. vibrar na arquibancada. E que, Né? E que Então, é isso que a gente e deseja. que o Vasco volte a trilhar um caminho de títulos e de vitórias, que é isso que um clube gigante como o Vasco merece. Então é isso, galera de esporte. Inscreva no canal. Se Esporte, canal de esporte. Deus abençoe a todos. Amém.